Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais. Saudar Vossa Excelência, colocando beleza nessa cadeira e também reafirmando o quanto é importante a luta das mulheres no tempo e na história que nos precederam para que nós pudéssemos não só colocar mais luz, mais beleza, mas também mostrar a nossa inteligência, a nossa força e a nossa capacidade intelectual e decisória. Então, ver Vossa Excelência sentada nessa cadeira e tantas outras companheiras nossas deste parlamento sentadas nesse lugar, nos faz separar um tempo para frisar a importância da nossa presença no parlamento, nos espaços de poder, ainda muito masculinos, machistas, muito preconceituosos, sim. Não é à toa que os espaços dos banheiros, por exemplo, não são tão adequados, porque esse espaço não é pensado para nós. Então, saudar Vossa Excelência. Obrigada. Quem eu prezo muito, deputada Rosane Félix. Mas eu quero iniciar minha fala fazendo uma cola à fala do deputado Eliomar Coelho. Mas também, antes disso, eu quero responder ao deputado Marcelo do Seu Dino, dizendo sim, nós queremos colaborar nesse sentido, enquanto parlamentares, que de fato haja uma ação contundente em relação ao tráfico de drogas e armas. Lembrando que o maior contingente de armamentos encontrados no estado do Rio de Janeiro foi exatamente na Zona Oeste, não em Santa Cruz, mais precisamente na Barra da Tijuca, no condomínio onde mora o presidente da República, inclusive na casa de um conhecido vizinho. Então, a importância da investigação, da inteligência, que o Estado, de fato, aprimore cada vez mais os setores de inteligência para que nos lugares, por exemplo, os paióis das polícias são de onde mais saem as armas que são usadas nas ruas. Então, de fato, a gente precisa trabalhar as fronteiras para que não haja entrada, por exemplo, como houve de um container no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, de fato, as armas e as drogas, elas não são, a sua gênese não é a favela. Mas voltando à cola, e usando a fala muito importante, muito boa fala do deputado Eliomar Coelho, em que nós estamos num processo de ruptura democrática e de crise civilizatória, eu diria, não iniciando, mas em curso, um processo de crise civilizatória. O que isso quer dizer, crise civilizatória? É quando nós saímos de um processo de consensuação entre as partes, entre os homens, entre as pessoas em sociedade, e partimos para declarações como as feitas pelo filho do presidente da República, de que por meios democráticos nós não encontraremos solução. Bom, o que isso quer dizer, dita por um parlamentar? De que por meios democráticos nós não encontraremos soluções. Isso traduz-se no processo de ascenso das violências. E quando nós falamos das violências, nós não estamos falando só da violência produzida pela ponta do fuzil das forças de segurança pública ou dos confrontos dos grupos armados nos lugares de moradia das camadas populares. Nós falamos da violência perpetrada contra a população brasileira, e já que estamos falando do estado do Rio de Janeiro, contra a população fluminense no Sistema Único de Saúde. Já que se tem tanto cuidado pelas crianças, e Vossa Excelência é alguém que tem muito apreço por essa pauta, por que não há uma ação eficaz de política pública, por exemplo, na assistência dessas crianças? Tivemos uma morte de uma criança que deixou de ser protegida pelo Estado brasileiro, por esse Estado. Uma criança de 12 anos. Nós tivemos crianças violentadas
na cidade de Deus. Nós tivemos e temos crianças violentadas todos os dias. Eu sou cria do Borel. Você pode perguntar para qualquer criança no Borel. Pergunta para ela o que é a polícia. Pergunta para ela o que a polícia faz. Pergunta para essa criança como ela se sente. Acho que quando nós falamos de crise civilizatória, em que um senador da República declara de maneira que nos causa até uma certa apreensão, porque estamos então em curso de um desmonte do Estado Democrático de Direito. Porque se por vias democráticas, o que são vias democráticas? Voto, autonomia dos poderes, a presença da população nas decisões, através de conselhos que estão sendo desmontados. Há uma naturalização da barbárie no Estado brasileiro, promovida pelo discurso daqueles que estão nos lugares de poder. E nós nessa casa temos a obrigação de denunciar, porque o legislativo tem a precípua ação de fiscalizar o executivo. Nós somos guardiões dos cidadãos e das cidadãs fluminenses, para que a execução de políticas públicas seja de fato eficaz e que torne a vida de todos e todas cada vez melhor. Mas o que nós temos no estado do Rio de Janeiro é a naturalização da barbárie que nós temos no estado brasileiro. Senadores da República que dizem que por vias democráticas não se tem solução rápida. O que se quer dizer com isso? Daqui a pouco nós estaremos sendo caçados, como houve já uma insinuação em relação ao mandato da Renata Souza? Vão fechar o parlamento? A gente precisa entender em que contexto nós estamos e qual é a responsabilidade dessa casa. Nós temos um sistema único de saúde no estado do Rio de Janeiro caótico, desmontado, destruído. Atenção básica na cidade do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro abandonada. E a propósito, hoje também a gente teve acesso ao relatório, é de notório saber, publicizado, de que o Brasil é um dos países em que as pessoas têm menos chance e temos o menor índice de inserção no ensino superior. Ou seja, um ataque, quando a gente fala de violência, a gente está falando disso, de um projeto de poder que desmerece a produção científica. E produção científica que salva vidas. Ou seja, o que está em curso no Estado brasileiro e que encontra eco no Estado do Rio de Janeiro, onde há sintomas gravíssimos de descontrole do executivo no que se refere ao discurso violento contra as camadas populares. E o que tem produzido? Se querem defender criança, não é caçando revista em quadrinho, é produzindo um sistema de educação pública de qualidade, para que essas crianças que ficam dias sem aula por causa da violência impetrada nos nossos espaços de sobrevivência, de reprodução de vida, tenham a oportunidade de acessar uma educação de qualidade. É impressionante. A gente podia estar aqui celebrando altos índices de escolarização, famílias podendo celebrar com seus filhos a sua formatura na universidade. Mas o que nós temos visto nesse processo de desmonte do Estado Democrático de Direito, um avanço aos limites na relação com os poderes, discursos perigosos
de que a democracia não é o meio para se resolver os problemas sociais, econômicos. Nós somos o país que mais mata jovens no mundo e que contraditoriamente diz que nós precisamos defender as juventudes, as crianças, a infância. Acho que nós temos um problema sério de esquizofrenia, um problema sério. Temos que decidir, ou nós cumprimos o nosso papel de defender um futuro possível, ou defendemos um projeto genocida, que matou o Cauê Ribeiro dos Santos, que matou o Gabriel, e que vai continuar matando. A justificativa é repressão ao tráfico, mas eu já disse aqui. Infelizmente, o que a gente tem é, segundo o Instituto de Segurança Pública, que apenas 7,2% das incursões alcançam algum tipo de êxito na apreensão de drogas e munições. Em contrapartida, o percentual de mortes por intervenção foi de 49% no Estado e 127% na capital. Grada quilomba, intelectual, afro-portuguesa, diz que os brancos contemporâneos não foram responsáveis pela escravidão, pelos suplícios sofridos pela população negra em diáspora, mas os brancos contemporâneos são responsáveis por resgatar esse processo, por entender a sua responsabilidade na continuidade, porque são essas pessoas, os homens brancos, que ocupam a maioria dos espaços de poder, e são eles que decidem quem morre e quem mata. Geralmente quem mata também é negro e não branco, e quem morre é sempre negro. Acho que essa casa, para finalizar minha fala, presidenta, e Vossa Excelência conhece bem o que eu vou dizer, deve olhar para si e deixar de coar mosquitos e engolir camelos. Ou seja, se preocupar e atuar no que de fato importa. Muito obrigada, presidente.